E essa dica vai para aquele que quer salvar o seu relacionamento. O seu relacionamento de casal, de amizade, de parentesco, de trabalho, todo aquele relacionamento que você acredita que não está tão bacana assim, você pode estar melhorando muito ele, salvando, como eu disse no início, esse relacionamento apenas com essa ferramenta do Axis Consciousness. Que ferramenta é essa então? Primeiro eu vou explicar o sentido da ferramenta, que é o interessante ponto de vista. Então nós sabemos que, né, e se você não sabe, fica sabendo agora, que todo mundo tem um ponto de vista. Nós temos um ponto de vista em relação a alguma coisa. E a outra pessoa também tem o ponto de vista dela. E quando esses pontos de vista brigam, né, é onde a gente tem as dificuldades nos relacionamentos. Quando eu não entendo o ponto de vista da outra pessoa, eu acredito que deve ser de uma forma, a outra pessoa acredita que de outra forma que deve ser, né, ou deve acontecer determinada situação. Então, como eu vou fazer para salvar esse relacionamento? Não é simplesmente eu fechar minha boca e aceitar tudo que a outra pessoa fala, mas nós precisamos trabalhar a energia por trás disso, que é a energia do interessante ponto de vista. Se você quer se relacionar melhor com uma pessoa e essa pessoa te irrita em alguma coisa, você vai só saber que ela tem um ponto de vista. E o ponto de vista dela só cria a realidade dela. O seu ponto de vista cria a sua realidade. Se o seu ponto de vista está criando uma realidade boa para você, tá tudo bem. Se ela não está, você pode mudar, certo? Mas quando há atritos em relacionamento, nós podemos estar usando uma ferramenta que você vai falar ou pensar assim. Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. Ou também quando você fica imaginando coisas, né, em relação a essa pessoa, você vai parar e vai dizer assim: interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista em relação a essa pessoa. Você vai perceber que, e vai falando várias vezes, sabe? Vai falando, pensando várias vezes essa frase. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista em relação a essa pessoa. E você vai perceber que as coisas vão começar a se ajeitar. A pessoa ela acaba mudando de ideia muitas vezes. Você vai deixando de se incomodar com muitas coisas que essa pessoa fazia. Essa pessoa vai deixando de fazer coisas que ela fazia, que ela acreditava muito, né? Que ela achava que aquilo era verdadeiro e tinha que ser assim até o final da vida. E não, é só um ponto de vista. E o ponto de vista ele pode ser mudado. Nós podemos mudar o nosso ponto de vista. Então, utilize essa ferramenta, pessoal. Faça um teste, porque eu acredito que muita gente tenha problemas, né, de relacionamento. Então, toda essa situação que você está passando aí, começa a fazer isso. Ao invés de você ficar brigando, pensando ou engolindo coisas, você vai usar a ferramenta. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Gostou da dica? Se me segue aqui, compartilhe com seus amigos, comenta aqui o resultado, faça esse teste e comenta aqui o resultado depois, ok? Gratidão e até o próximo vídeo.